Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da Claronet, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje vamos analisar a participação de integrantes das Forças de Segurança Pública nas eleições deste ano de 2020. Em Alagoas, essa participação é tão expressiva que chegou a 17,7%, enquanto a média nacional é de 3%. E os nossos convidados para analisar este fenômeno político e social são Luciana Santana, ela é cientista social, professora da Universidade Federal de Alagoas, o delegado de Polícia Civil aposentado João Mendes, ex-secretário de Segurança Pública, ex-vereador por Maceió, e Luciano Silva, ele é coronel da reserva da Polícia, da reserva remunerada da Polícia Militar de Alagoas, onde foi comandante geral. Com eles, como dissemos, vamos analisar este fenômeno político e social dessa participação efetiva de integrantes das Forças de Segurança Pública no processo eleitoral deste ano de 2020. Não saia daí, o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da Claronet, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Como dissemos, hoje temos as honrosas presenças da professora Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas, cientista social, o delegado de Polícia Civil aposentado João Mendes e o coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar, Luciano Silva. Com eles, vamos discutir a participação de policiais e militares nas eleições deste ano de 2020. Bom dia a todos e, com a permissão dos jovens, vou começar com a professora. Professora, como a senhora analisa esse fenômeno político e social? Bom dia. Bom dia. Bom, nessa eleição desse ano a gente teve um aumento de candidaturas, né, de todos os perfis, né? A gente teve um aumento significativo, né? Tem algumas explicações com relação a isso, né, mas vou me centrar em relação, né, a esse perfil, né, de candidatos ligados ao tema de segurança pública ou, né, militares, né, que estão na reserva, enfim, ou delegados. Então, o que vem acontecendo, né? Na verdade, desde 2016, a gente tem uma mudança muito na conjuntura nacional, muito influenciada pelos indicadores sociais no país, né? O aumento da insegurança, né? O aumento dos índices de criminalidade no país. Paralelamente a isso, a gente também tem uma mudança, né, na adesão maior de militares aí na ocupação de cargos políticos, né? De alguma maneira, há um incentivo, né, a esses postulantes, né, de buscarem também, de alguma maneira, tentarem contribuir e se tornarem aí representantes aí atuando nos cargos eletivos, né? A gente teve um aumento considerável, eu diria, duas regiões, a gente consegue ver isso de uma forma acentuada, que é a região sudeste e a região nordeste. Coincidentemente, são as regiões onde os índices, né, de criminalidade, de violência, subiram bastante nos últimos anos, né? Então, tem esses aspectos e a própria conjuntura, né? A gente tem um governo hoje federal, né, onde tem uma ampla participação das Forças Armadas. Isso também acaba sendo um incentivo, acaba sendo um espelho, né, para os postulantes no âmbito municipal. Coronel Luciano, isso decorre do efeito Bolsonaro na presidência? Também. Bom dia, delegado João Mendes, bom dia. Professor Luciano, bom dia, Flávio. Queria agradecer o convite. Também, é claro que o bolsonarismo alavancou, né, deu um empurrão nessas candidaturas policiais. Mas não só ele, como também disse a professora, a questão da violência, né? A questão das violências, os próprios programas policiais,
invadindo a casa de todo mundo, né, e trazendo esse tema muito forte e muito latente. E isso entrou na residência, na casa de cada um. E também pelos policiais, pela a sua legislação ser muito forte, uma legislação castrense, e eles não terem representatividade forte também, eles buscaram ascender essa participação maior, principalmente nas casas legislativas, para poder defender a sua classe, a classe policial, buscar ganhos com isso, né, ganhos corporativos, e tudo isso, bolsonarismo, a ascensão da violência e essa maior facilidade dos policiais em buscarem a representatividade, deu esse caldo, essa fotografia que nós vemos hoje. É claro que quantidade é diferente de qualidade. Nós temos que ver que essa quantidade, em relação à qualidade, evoluiu também. Em termos de pauta nossa, de valorização policial, o que é que tem sido feito lá? Em relação à segurança pública para a sociedade, avançou com esse aumento? São as questões que nós temos que responder hoje e amanhã, quem sabe. Muito bem, coronel. Doutor João Mendes, como o senhor analisa esse fenômeno? Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, coronel, comandante, ex-comandante. Bom dia, professora, e a todos os nossos telespectadores. A eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República do Brasil, isso incentivou a muitos policiais se candidatarem. Porém, quero dizer a todos, na minha visão, o fato de ser um policial só beneficia o candidato quanto à notoriedade dele. Como a profissão poderá fazer com que ele se torne uma pessoa conhecida na sociedade. Mas a atividade policial em si não o favorece. A atividade de médico favorece, a atividade de enfermeiro, mas a atividade policial por si só não ajuda. Pelo contrário, prejudica, na minha visão. Agora, esse fenômeno também, além de Bolsonaro, é o desalento com que se encontra a sociedade brasileira, a necessidade que ela tem por segurança pública. Então, e veja também que muita gente se elegeu na esteira de Bolsonaro, não é? Então, muita gente quer cooptar também esse ativo aí para se eleger. Professora, estaríamos indo para uma convergência à direita num discurso de ordem? A gente tem uma conjuntura no Brasil, né, que até um colega cientista político lançou um livro recentemente que fala, né, o Brasil, né, virou a direita em 2018, né? Ele vinha num ritmo, né, diferenciado em termos ideológicos, né, no sentido de, né, caminhando ali no centro de mais moderação, né, o centro-esquerda, com diálogo com a própria direita, né, mas aqueles movimentos que aconteceram em 2018, né, com reivindicações não apenas ali de tarifas, né, de ônibus, né, mas iam além, né, porque a gente teve mudanças nas qualidades das políticas públicas nos últimos anos. Quer dizer, a gente teve em termos quantitativos um aumento, né, mas a qualidade, né, dessas políticas públicas não seguiu na mesma direção. Talvez, né, até essa referência, né, não adianta às vezes ter muita quantidade se a gente não tem um acompanhamento de qualidade. E isso aconteceu nas políticas públicas, né? Houve uma inclusão maior de pessoas, né, mas há um questionamento, né, com relação à qualidade e outras áreas que entraram em declínio, né? Por exemplo, a área da segurança pública, né? Então você tem, né, não adianta você ter, né, mais políticas na área de educação e em detrimento você tem aí mais índices de criminalidade. Isso
isso é contraintuitivo, né? Na verdade, o esperado é que ocorresse o contrário, né? Então, os movimentos em 2013, ali começaram, né, inicialmente, um movimento mais reivindicatório, né, e que acabou sendo, sim, incorporado por setores mais conservadores da sociedade brasileira, né? E, né, como uma eleição à frente, a gente teve a eleição de 2014, uma eleição muito complicada, muito polarizada, né? Na sequência, a gente teve um processo de impeachment, né? Todo processo de impeachment é traumático, né? E, na sequência, a gente teve a primeira eleição municipal, né, e também na sequência, e ali você já tem uma mudança de comportamento, não só de militares entrando, mas a gente também tem um contingente de candidaturas e de representantes eleitos mais ligados à igreja, né? Também mostra um pouco também dessa busca incessante por pessoas, representantes que possam dar respostas para os problemas que a sociedade tem, né? 2018 também uma eleição muito polarizada, onde você tem um crescimento né, desses movimentos mais conservadores, né? E possivelmente isso vai afetar sim a eleição desse ano, né? Os partidos se prepararam para isso, porque quando a gente fala também, tem muitos candidatos com determinado perfil. Esse processo de seleção ele começa anteriormente, né, dentro dos partidos, né? Então, há também uma estratégia partidária de levantar bandeiras ligadas aí, né, à pauta de segurança pública, né, que possam efetivamente convencer o eleitor de que algum tipo de mudança possa acontecer, apesar de eu acreditar que não seja por meio, né, da militarização, né, do poder político, né? Eu acho que a gente já teve exemplos claros na história política brasileira onde, né, o papel das Forças Armadas, né, é muito bem reservado e muito bem delimitado constitucionalmente, né? E não sei se entrando na política, efetivamente, a gente teria esse ganho de qualidade ou o contrário. Eu tendo a acreditar que possivelmente a gente não teria tantos ganhos, né? Porque a gente precisa saber qual que é o perfil, né, desses candidatos, quais são as propostas. É só no discurso, né, de tentar implementar um discurso conservador e não apresentar efetivamente políticas públicas efetivas, né? Outro ponto, só para tentar completar, porque a gente falou muito a gente falou das eleições municipais. E o instigante é que, por exemplo, segurança pública não é uma pauta tão... Da municipalidade. Exatamente, né? Não é... Do gestão municipal. Exatamente. Isso compete especialmente aos governos estaduais, né? E aí, claro, junto aí tem uma parcela de participação do governo federal. Então, o que chama a atenção é esse crescimento no âmbito municipal, onde os militares não podem produzir políticas públicas na área de segurança pública, né? Então, é um ponto que chama a atenção para a gente discutir. Nós temos um dado que aí vocês podem analisar melhor, é que o PSL, o partido pelo qual foi eleito o presidente, ele teve um crescimento exponencial de 360% em candidaturas. Como se analisa isso, coronel? Flávio, só também dizendo que a questão, ela antes de ser policial, ela é social. Desemboca no policial, mas ela é uma questão social, de falta de educação, de falta de saúde, e o discurso que nós sabemos. E é claro que desemboca, cai na questão policial. Então, se você vai trabalhar na causa ou no efeito. Então, o político tem que entender, vai trabalhar na causa, soluciona. Se for no efeito, é uma coisa passageira e não é duradoura. Então, esse crescimento do PSL é na esteira do bolsonarismo, né? A questão da violência, esse discurso todo, os programas policiais, o neopentecostalismo, né? Essas novas igrejas com esse discurso, e pegou essa carona nesse discurso aí que envolveu toda a sociedade brasileira. Só para um adendo, na última eleição, essas candidaturas, a maioria das candidaturas militares, era na direita. Já em 2020, já por análise dos cientistas, já está na centro-direita. Por quê? O próprio presidente se deslocou. Ele era de direita e agora está indo para a centro-direita, que é o centrão.
ele viu que aquela pauta dele não ia para canto nenhum, chama o Centrão e vamos conversar, que é centro-direita. Então já houve um deslocamento das candidaturas policiais, se você for ver hoje, os partidos de centro-direita, aí vem MDB, né, o DEM e o PSD, estão com o maior número de candidatura da direita, né? Então, esse deslocamento também é em função do deslocamento do presidente da República. O PSL continua forte, mas já não é mais o partido do presidente. Não é. Vamos ver qual vai ser a resposta da sociedade para com esse partido, né? E a gente também vendo 85% das candidaturas policiais são centro-direita ou direita. E ali em torno de 15%, 20%, ou centro-esquerda ou esquerda. É um reflexo, porque as organizações policiais são mais conservadoras, né? Ela tem essas pautas de família, de segurança, mas o que me incomoda é qual a qualidade apresentada, principalmente no Congresso Nacional, pelos nossos representantes. O Sistema Único de Segurança Pública está sendo trabalhada, a valorização do policial, um piso salarial nacional único, né? Mudar esse modelo de segurança, porque no Brasil a polícia é a que mais mata, é a que mais morre e a que mais se suicida. Então esse modelo não serve, porque a nossa polícia, no ano passado, matou mais de 6 mil pessoas. Em contrapartida, morreu mais de 300 policiais. E a polícia que mais morre em todo morreu mais. E outra coisa, a que mais se suicida, mais de 100 policiais. Então é um modelo que não atende. É claro, tem um grande número de operadores de segurança pública, estão sendo eleitos, mas e trabalhar o modelo, qual o modelo de segurança pública nós queremos oferecer à sociedade para diminuir esse número. O ano passado foram 45 mil mortes violentas. Nesses 6 meses da pandemia, já são 25 mil mortes violentas intencionais. Há um aumento. 2018 desceu, 2019 subiu e perdeu-se o que a gente tinha de bom em 2018 com queda, a partir de setembro de 2019. E nesses 6 primeiros meses, mesmo com a pandemia, houve um aumento de mortes violentas intencionais. Tanto na sociedade normal, como em intervenção policial para com a sociedade, e o próprio policial está morrendo ou se suicidando. Então, que modelo de segurança pública esses nossos candidatos eleitos estão trabalhando nessa pauta ou não? Ou pauta pessoal, ou pauta que não tem nada a ver com segurança pública? O ano de 2019 me parece incomparável, né? 2020 poderia se comparar com 2018. Né, que 61 foi 65 mil homicídios. Sim, 65 mil. Aí quando você tem uma queda grande de 45, que é um fenômeno aí que tem que os cientistas sociais e políticos têm que entender que fenômeno, como ocorreu esse fenômeno. Mas é quase que incomparável em 2019. Doutor Gil Mendes, o senhor foi eleito vereador por Maceió, praticamente logo após ter sido após ter sido secretário de Segurança Pública no estado de Alagoas, enfrentando a famosa gangue fardada. Esse trabalho desenvolvido na segurança o autorizou a concorrer? Meu caro Flávio, e ser eleito, né? O nosso coronel Luciano fez uma explanação excelente sobre o tema. Mas eu fui secretário de Segurança em 98 e fui vereador em 2007. Fui candidato em 2004, fiquei como primeiro suplente e fui o vereador foi candidato, foi eleito deputado federal, no caso Cristiano Mateus, e eu assumi em 2007. Então, fui vereador 2007 e 2008, então já bem distante de 10 anos. O senhor foi chefe da Guarda Municipal também, comandante da Guarda Municipal? Fui comandante da Guarda Municipal também, em 2005. O Cícero Almeida foi eleito prefeito na época e me convidou. Depois disso você foi para vereador, né? Depois disso eu assumi como vereador de Maceió, ainda na administração Cícero
Almeida e fui oposição a ele. Não é o momento de dizermos o motivo, porque é chocante. Mas eu quero lhe dizer que... A minha pergunta é, o cidadão João Mendes foi que o eleitor viu ou viu o delegado João Mendes? Eu contei, durante o período, eu contei a minha história durante a campanha. Era seu slogan, né? E o slogan era... Delegado tem história. João Mendes tem história. Né? Tem história. Então, contei a minha história de vida. O fato de ter sido secretário, de ter assumido tantos cargos na segurança pública e no Estado, ajudou para me tornar conhecido pela sociedade. E também a minha postura, os trabalhos que desenvolvi, mas o trabalho policial por si só, ele não elege ninguém. Ele não elege. É preciso que, além do trabalho digno, decente, como policial, você tenha uma história de vida, de comportamento, para poder a sociedade ter confiança naquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo do que eu fiz na reunião dos possíveis secretários da época da Prefeitura de Maceió. Eu fui com a pistola para essa reunião, nos quartos, e na hora tirei o paletó e me postei no meio da sala com a pistola. E disse para todos que lá estavam, vejam só, esse fato de eu estar aqui armado, com a pistola, carregador do outro lado, nós estamos entre aliados. Mesmo assim, esse gesto meu vai suscitar uma porção de ideias na cabeça de vocês. Uns vão me achar prepotente, outros vão se achar um ato temeroso, outros vão se achar bem, diz, não, esse é meu aliado, aqui eu estou seguro por ter um aliado, um amigo armado aqui conosco, do meu lado. Nós temos uma foto do senhor com a estrela de xerife. Estrela de xerife, né? José vai mostrar então, aí. Uma porção de... Mas o senhor não pretendia essa imagem, não? A minha pretensão era mostrar a dificuldade da instituição policial para conquistar credibilidade junto à sociedade. A sociedade, quando vê um policial armado, vê nele um amigo, um aliado, um homem decente, um homem de bem, uma pessoa em que o cidadão se sinta feliz em ter aquele homem armado ao lado dele. Mas a instituição policial, pelo histórico dela, pela época que passamos aí do governo militar, que a instituição policial ela é vista como uma instituição opressora. Ela não é vista como uma instituição amiga da sociedade. É preciso que as instituições policiais passem a executar um trabalho positivo, porque a natureza do trabalho policial, na visão da sociedade, é negativo. Por quê? Ela fiscaliza, ela prende, ela indicia, ela pratica esses atos que vai de encontro à liberdade, às vezes, das pessoas. Mas quando ela passar, veja, por que a instituição bombeiro é querida? Porque ela protege, ela exerce um trabalho essencialmente positivo. Por que o povo gosta do médico? Porque o médico cura. Salva vidas. Não é? Já a função, eu quero trazer para vocês apenas a natureza da função policial, como é difícil para você conquistar a credibilidade e a confiança da sociedade. E quando você, e no voto, Flávio e telespectadores, no voto está embutido todas as suas emoções. O voto conquistado, não estou falando aqui do voto de cadastro, do voto comprado, esse não vale nada. Elege, mas elege criminosos, não elege pessoas de bem para lhe representar.
Então, o voto conquistado, nele está embutido um aceno, um sorriso, a confiança, a credibilidade da pessoa. Então, todas as suas emoções estão naquele voto que você deposita naquele elemento. Então, a natureza em si da função policial até dificulta o elemento de se eleger. Eu discordo, mas eu respeito. Professora, vamos ter uma análise social aí. Os partidos de esquerda também, como o PSOL, ele também teve um aumento nessas candidaturas. Então, a gente pode inferir que a carreira policial ela é um ativo importante para quem quer se eleger, ter um cargo político eletivo? É interessante que realmente a gente tem, inclusive, né, na disputa para o executivo, a gente tem, né, inclusive na Bahia, em Salvador, a gente tem, por exemplo, né, uma candidata filiada ao PT, né, uma militar, né, inclusive feminista, né, de um outro perfil, né. Então, faz um grande trabalho em defesa da mulher. Exatamente. Comanda a Maria da Penha. Exatamente. A gente tem outros casos, né? A gente tem, por exemplo, muitas delegadas disputando as eleições aqui em Aracaju, a gente tem Recife, né? A gente tem vários... Ex-delegada geral da Polícia Civil do Rio, exatamente, concorrendo a prefeita, Marta Rocha. Exatamente, no Rio, e com chances, né, de ir para o segundo turno. E Goiânia também tem a Goiânia tem um delegado também lá. A gente tem uma explosão de delegados. Em Aracaju são duas na disputa. E Recife também tem uma delegada. Também. Disputando com a Maria Daniela e Catarina. Exatamente. E esse tema da segurança pública, como a gente tinha falado anteriormente, tem mobilizado os partidos políticos, né? Os partidos políticos, os candidatos, eles também são muito pautados pela sociedade. Então, né, as próprias pesquisas, né, têm captado, né, essa opinião das pessoas, a percepção de que algo precisa ser feito na área de segurança pública, né? Então, houve sim uma estratégia dos partidos de tentar levar nomes ligados à segurança pública, né, tanto militares, né, quanto civis, né, ligados a essa pauta, para que pudessem, de alguma maneira, falar, nós também estamos sensibilizados, né? Isso não é um tema próprio, por exemplo, da direita, né, ou da centro-direita, né? É um problema social brasileiro que precisa ser resolvido independente de ideologia política, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, né? O que não pode sobrepor é um discurso conservador, simplesmente que a gente precisa manter a ordem a todo custo, sem diálogo, né? Que é o que não precavê a nossa democracia, né? Inclusive é isso, né? A gente precisa de negociações, de articulações, né? De ter representação de todos os segmentos do âmbito, né, do Congresso Nacional, né, nas casas legislativas, né, em todo o país, mas isso não significa se impor, né, e impor um discurso, né, de moralidade, né, de que as instituições hoje não estão funcionando, então precisa de ter alguém ali de pulso para colocar a ordem, né? Então, isso reflete muito esse novo perfil. A gente comentou antes, né, do crescimento aí de vários militares no PSL, né? Tem a ver, claro, com o crescimento, com o resultado eleitoral de 2018, né? Mas também não é concentrado esse perfil militar no partido. A gente tem ali uma aposta em vários perfis, né? De pessoas que se intitulam como a nova política, que eu particularmente não sei o que é essa nova política, né? Para mim não existe a política, e ela pode ser jogada de várias, né, maneiras, com várias estratégias, mas uma nova política é muito complicado, né, se intitular, né? E, enfim, tem um perfil muito diferenciado, né? Não significa que, por exemplo, ele tenha, por exemplo, candidaturas competitivas no âmbito das capitais. Hoje a gente não vê. A gente vê uma tentativa de crescimento de base eleitoral nas câmaras municipais, exatamente. Mas nos executivos isso não acontece, né? Como a gente tem um crescimento de outros partidos também que têm, né, buscado, que se aproximaram, né, do presidente nos últimos meses, né, o PSD, né, o partido do Kassab, né? A gente tem o PRTB,
né? PRTB, e o que PP, é do vice-presidente Mourão. Exatamente. O próprio PTB, né? A gente tem alas que Roberto estão, Jefferson. exatamente, muito próximas. Então, a gente tem ali no espectro que se intitulou como centrão, que também é muito complicado para a ciência política intitular como centrão. Na verdade, é uma centro-direita, né? Que não é um partido não são partidos ideológicos, são partidos de ocasião e partidos que estão sempre querendo estar no governo de alguma maneira, independente se é um partido de esquerda, se é partido de direita, né, se é partido de centro, né? Eles querem estar próximo da governabilidade, inclusive tentando se inserir territorialmente, né, crescendo e tendo espaços de poder em várias instituições políticas, né? E apesar do discurso de 2018 do Bolsonaro, que faria uma política diferenciada, sem contar com esses tipos de barganhas, é justamente o que sempre aconteceu. Não estou aqui falando que é negativo ou não, mas é um diagnóstico, né? É ancorado no pragmatismo da governabilidade. Exatamente. Mas é isso. Coronel, o senhor foi candidato a vereador pelo PT. Como a sua candidatura foi absorvida pela tropa? O senhor teve mais adesões ou mais incompreensões? Não, há uma resistência muito grande, né, na tropa, principalmente na Polícia Militar, em relação a candidato de esquerda. Resistência, às vezes, por desconhecimento, porque a briga dos candidatos de esquerda é por uma valorização maior do trabalhador em segurança pública. Às vezes, o policial ele não se vê como trabalhador, ele se vê como um herói, né? Mas ele é trabalhador como qualquer um, sujeito a direitos e deveres. Então, a candidatura de esquerda, ele busca ver no policial militar ou no policial por extensão um trabalhador que tem direito. Mas há essa incompreensão pela toda essa visão conservadora. Há uma restrição muito grande. A gente encontra isso, mas a gente tenta furar essa bolha, dizendo, olha, o partido de esquerda não é para acabar com a polícia militar. A gente quer uma polícia mais democrática, uma polícia mais comunitária, que não veja o cidadão como inimigo. Essa formação militarizada de ver o cidadão como inimigo é que não pode permanecer no eixo ou na cabeça do policial. Então, é essa via de mão dupla. O policial se sentir um cidadão do povo, ele é. A polícia militar ou as polícias, ela vem da sociedade, ela não é buscada em Marte, nem em Vênus, ela vem do povo. Então, que ele entenda que aquele infrator à lei é um infrator à lei e não um inimigo, como os militares observam isso. Então, essa formação militarizada trava isso aí. Então, a gente busca levar essa mensagem de que você é trabalhador, você tem que ser valorizado e veja o cidadão como cidadão. Uma polícia mais cidadã e que busca esse contato. Talvez é aquilo que o João Mendes falou, esse conceito negativo da sociedade com as polícias, em boa parte é isso, que o policial às vezes vê o cidadão como inimigo. Mesmo que ele seja infrator à lei, ele tem os seus direitos. Deteve, ele está detido, ele tem que ser considerado cidadão, algemou, conduz a autoridade policial e faz. Não é para estar se excedendo, sendo arbitrário, sendo violento e cometendo atos que a profissão não... Depois de algemado e imobilizado, qualquer ato é covardia. Né? Então, isso talvez leve. Por outro lado, aí discordando um pouco do João e concordando com você, por exemplo, o bombeiro tem todo isso aí, se você for lá na estatística, o bombeiro é sempre 100% de avaliação positiva com a população, mas não se elege. Os policiais, com toda a dificuldade, o discurso dele agrada mais a população e se elege muito mais por esse discurso, né? Então, há essa dificuldade realmente enquanto policial de esquerda, de penetrar nas corporações, mas essa dificuldade é por toda uma formação militarizada, até uma formação patrimonialista da sociedade brasileira, né? Que às vezes vê a polícia como protetor do patrimônio e não da vida, que é o maior bem do cidadão, de qualquer sociedade, né? Então, é uma bolha que a gente tem que furar e dizer, olha, você é trabalhador,
você tem que buscar, por exemplo, a questão do suicídio. É uma questão muito grave nas polícias. Isso tem que ser tratado. Não só daqui, do não, Brasil. No Brasil todo. Né? Nos Estados a Unidos. Questão salarial. Muito mais. A questão salarial é uma questão que tem que haver um piso nacional único. A questão das condições de trabalho do policial, né? Seja ele qual for, as delegacias, os quartéis. Né? Então, esse discurso tem que ser levado. E não, por exemplo, você colocar mais arma em circulação. A quem interessa colocar mais arma em circulação? Eu, como policial militar, eu teria mais medo, porque uma ocorrência sem arma, o nível de violência é baixo. Uma ocorrência com arma, o nível de violência é muito maior. E você, como policial, quando você vai para uma ocorrência que tem arma, você vai armado até os dentes, o seu estresse sobra lá, adrenalina, porque você está pronto para matar ou morrer. Então, quando você libera mais armas em circulação numa sociedade, com os complicadores sociais que nós temos, você está colocando em risco a vida do policial, a vida do cidadão. Então, não é um assunto fundamental hoje você colocar arma em circulação. Vamos discutir isso em outro momento, porque, coronel, não há relação do número de armas com o número de homicídios. Em todas as... No mundo. Não, em todas as estudos científicos, mais arma em circulação aumenta a possibilidade de homicídio ou de ocorrências com... Vamos voltar a esse debate no momento e o senhor traz... Se você pegar todos os estudos no Brasil e fora, se você circulou mais arma, a possibilidade de morrer é muito maior. Cientificamente falando, né? Doutor João Mendes, quando o senhor fez a sua atividade legislativa, o senhor se portava mais à direita ou à esquerda? E aí, continuando a pergunta, o senhor acredita que as forças de segurança estejam numa bolha de direita, de convergência de direita? Acredito muito nisso. Acredito muito nisso. Mas, veja só, meu caro Flávio, em 10 de maio de 1808, foi longe, Dom João VI instituiu a Intendência Geral do Brasil. Nessa data instalou-se a Polícia Brasileira. E ele fez isso por quê? Primeiro, porque tinha havido levante lá no Haiti, em que os negros expulsaram seus senhores e mataram outros. E existia o receio de um levante também aqui no Brasil. Por outro lado, aquelas senhoras lá no Rio de Janeiro, aquelas senhoras da corte, passavam pelas praças e estavam lá aquela multidão de negros com as suas vestes rasgadas, aparecendo às vezes até suas vergonhas, como diziam os portugueses e o nosso grande historiador Eduardo Bueno. E com isso gerou, Dom João VI instituiu a Polícia Brasileira. Mas ele instituiu para quê? Para proteger o poder e as classes dominantes. A Polícia Brasileira não foi instituída para a proteção da sociedade como um todo. Não foi. E essa filosofia de atuação da Polícia Brasileira perdura até hoje. A polícia não está aqui para proteger a população, está para garantir o poder e as classes dominantes. Isso é chocante. O senhor acredita que a polícia existe para... Ela foi instituída com essa filosofia, com essa intenção. E essa intenção perdura até hoje. Então, e eu lhe provo. O senhor acredita que a polícia... Ela erroneamente ela luta hoje para livrar-se dessa filosofia de atuação, mas não conseguiu até agora. É muito filosófico. Por isso que é preciso mudar. Enquanto não mudar essa filosofia de atuação da Polícia Brasileira... Primeiro, alguém apresentar uma proposta diferente. Sim, exatamente. Eu tenho essa proposta. Eu tenho um projeto de segurança pública para o Brasil, mas ninguém quer
quer ouvir, ninguém quer ler com atenção para entender o que ali está e mudar verdadeiramente. Então, é por isso que no início, na minha primeira fala, eu lhe disse que a população vê a instituição policial como uma instituição opressora. Por isso, porque ela carrega esse estigma desde a sua criação. No dia que o Estado encontrar outra instituição que vá se contrapor à desordem, aí a polícia está lixada disso tudo. A polícia precisa livrar-se dessa filosofia de atuação. Ela precisa melhorar, ela precisa mudar esse pensar. Entendeu? Filosoficamente falando, a ideia, a base dela foi essa. Foi esse o motivo. Então, é como, veja... Nosso tema. Veja, nós estamos dentro do tema. Veja só, você pode perguntar a qualquer estudante colegial o dia da independência do Brasil. Todo mundo sabe, 7 de setembro. Agora, pergunte o dia da proclamação da República. Se os estudantes sabem. Poucos sabem que é 15 de novembro. Por quê? Porque a proclamação da República foi imposta, veio de cima para baixo, não foi uma coisa construída da sociedade. Então, todos esses fatores têm suas consequências. Mas, doutor Mendes, pois bem, vamos lá. O senhor tem muita história, né? Eu fui longe, tá certo. Mas eu quero com isso desaguar na questão. Porém, João, e essa formação até hoje está arraigado o militarismo na formação. Sim, perfeitamente. É o que dificulta perfeitamente. A Polícia Militar sempre foi criada e foi permeada pelo militarismo. Isso não é extinguir a polícia, é torná-la uma polícia civil. Tirar o militarismo dela. Perfeito. Você convidou um homem perfeito para esse debate. O nosso coronel Luciano, ele parece ter a mesma visão que eu da instituição. Ela precisa de transformação. Muito bem. Vamos aproveitar a cientista social e fazer esse questionamento. As mídias sociais favorecem muito isso e esse é um universo que foi descoberto pelos policiais que às vezes preparam mais inicialmente preparam mais os equipamentos de mídia, de imagens, do que os próprios equipamentos de segurança. Bom, as redes sociais, elas vêm sendo apropriadas por todos os postulantes, independente do perfil, né? Não é diferente com os militares, enfim, com os civis aí ligados à segurança pública, né? É uma estratégia de comunicação que ele tenta, de alguma maneira, inclusive, desmistificar essa ideia, né, mais de candidaturas extremamente fortes, no sentido de que estão ali, que tem um distanciamento da sociedade, que estão ali apenas como opressores, né? Mas eu acho que não conversa bem com a população como um todo, né? Porque o usuário ainda das redes sociais, e aí a gente tem que ver, né? Se a gente está falando do quê? Do Instagram, do Facebook, né? Diferente do WhatsApp, né? Porque o público ao qual se destina é muito diferenciado, né? Então, eu acho que o diálogo não chega onde deveria chegar, né? Especialmente nas populações mais vulneráveis, que são aquelas, inclusive, que são... que conhecem diretamente os militares, principalmente por causa da própria atuação, né? A gente sabe, quer queira ou quer não, hoje, né? A gente falou aqui dos índices de violência, né? Tanto dos policiais contra os policiais, onde acontecem majoritariamente, né? Esses homicídios, né? São justamente, né, em grupos sociais mais periféricos e mais vulneráveis socialmente, né? Matematicamente e estatisticamente tem a razão de ocorrer. Exatamente. Você não vê isso acontecendo, por exemplo, você não vê tiroteio na Ponta Verde, né? Você não vê, né, a mesma coisa na região, né, mais... com classes mais favorecidas em outros centros, em outras metrópoles, né? Isso não acontece, né?
Então, esse diálogo, essa mudança desse perfil, né, mais negativo dos policiais precisa acontecer de uma outra forma, né? Então, essa abordagem deveria sair das redes sociais e, né, nas ruas, ali de forma educativa, né, uma polícia comunitária que não seja apenas repressiva, mas que seja preventiva e que esteja ali para ser exatamente, né, um amigo, né, do cidadão, né? Então, isso precisa transformar, né? Isso ainda não aconteceu, né? E engraçado que, apesar da gente falar desses aspectos negativos em relação aos policiais, quando a gente pega as pesquisas de percepção das pessoas em relação a instituições no país, as Forças Armadas, as polícias, elas são tidas, né? A avaliação é muito positiva, né? Ou seja, as pessoas confiam na instituição, né? Apesar de não concordar, às vezes, com a forma como elas atuam, né? Então, assim, há uma credibilidade e isso faz com que as pessoas, inclusive, né, elejam muito mais, né, os policiais militares aí, né, que não sejam os bombeiros, né, que os bombeiros também são militares. Também, né? Militares estaduais. Exatamente. Então, também tem isso, né? Existe ali, na opinião né, da população, existe sim esse confronto, especialmente, né, desses grupos sociais, né? Tá, a polícia está ali, às vezes, cumprindo o seu papel, né? Mas eu gostaria de ter um diálogo maior, eu queria entender melhor por que ele atua dessa forma e não de outra, por que não existem outras abordagens que poderiam, né, inclusive, minimizar muitos homicídios aí em todo o país, né? Então, eu acho que é um processo que passa por uma discussão, né, integrada aí em todos os níveis, né, da federação, né, entre os poderes também, entre executivo, legislativo, né, um diálogo permanente com a sociedade, né? Então, eu acho que isso contribuiria muito para a gente, né, tratar do tema e contribuir mesmo com esse processo de conscientização, né, da importância da segurança pública no país. O senhor acrescenta? Não, eu só queria dizer que o cidadão mora no município. Ele também busca a segurança pública. E o cidadão não quer saber se é polícia militar, se está fardado, se está paisano, se é guarda municipal. Então, o município ele não tem uma função constitucional, mas é importante a participação no município, porque quando ele limpa aquele local, ali deixa de acontecer uma concorrência. Claro. Quando ele ilumina aquela via, ele deixa de acontecer ali um estupro. Quando ele atende de saúde um cidadão, quando ele bota aquela criança ou aquele jovem na escola, então ele está trabalhando na base para evitar mais na frente uma ocorrência policial. Então, a questão da segurança pública tem que ser discutida no município, o prefeito tem que tomar a frente, os vereadores, no que eles podem fazer de projeto, tem que também ter essa questão da segurança pública, não enquanto Estado, mas o João Mendes foi secretário, a Guarda Municipal, conversar com a Polícia Militar, conversar com a Polícia Civil, a Guarda Municipal, esse policiamento comunitário de contato, de ronda escolar, de ronda Maria da Penha, de ter contato com o cidadão. Olha, ali naquela casa tem criança sem escola, o município tem que ir lá e botar essa criança na escola, botar na creche, que você evita mais na frente que esse cidadão se torne um criminoso ou marginal. Então, a segurança pública é assunto fundamental, emergente e principal do município. Ele não vai legislar, que é a legislação estadual, que é a legislação federal, mas ele vai fazer ações que, em conjunto com o Estado e com a União, irão diminuir aquela questão da segurança pública. Eu só acrescentaria isso, que é importante que o vereador, o prefeito, ele se envolva tanto quanto o Estado, o governador, o deputado estadual, o presidente, na questão da segurança pública. Concordo inteiramente que isso é uma pauta de todos os vereadores, independente dele ser militar ou dele ser civil. Né? Talvez, e até uma confusão que às vezes muitos candidatos têm,
que é justamente, às vezes, não conhecer a sua atribuição e prometer algo no âmbito municipal que ele não tem, né? Que tem delimitações na sua atuação. Né? Então, talvez essa seja ali o grande entrave quando a gente vê alguém se apresenta como militar, como se fosse, não, eu vou instaurar a ordem agora, vou acabar com a criminalidade. Né? Não é bem assim. O papel dele, só se dá nesse sentido que eu falei da questão da Nesse sentido amplo, a segurança pública é a razão de existir do Estado. Sim. Quando o governo investe em educação, ele está investindo em segurança pública. Sim. Quando ele investe em saúde, ele está investindo em segurança pública, em saneamento básico, em trabalho, em emprego. Tudo isso é segurança pública. Isso é o que faz, é que dá a razão de existir do Estado. E quando tudo isso falha, é que deságua na polícia. A senhora que é mineira, me parece que foi o governo do Anastasia. Ele tinha um conceito de redes, onde toda instituição pública ela teria que ter uma ligação com ela. Essa minha ação aqui impacta na saúde, no social, na segurança, no trabalho. Então, todo governo, toda gestão pública deveria ter essa noção de rede, né? Mas eu já estou sendo aqui pressionado pelo tempo. Nós temos 1 minuto para as considerações finais dos senhores. Começo com o senhor, doutor Mendes. Doutor Flávio, meus telespectadores, o assunto de segurança pública é tão empolgante, tão palpitante, passa rápido, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade para desejar aos colegas policiais que estão candidatos a vereadores agora, ou a prefeitos, que tenham êxito, não é? Que ensinem aos nossos governantes a importância da segurança pública, a importância das polícias. A Polícia Civil, por exemplo, do estado de Alagoas, ela está sendo acabada, destroçada. Não temos mais efetivo para executar as funções da Polícia Civil. A Polícia Militar, por sua vez, também está com efetivo muito aquém da necessidade para executar um bom serviço. Então, precisamos ensinar os governantes a importância da segurança pública. E o que é pior, tem governantes que eles se identificam mais com a Polícia Militar do que com a Polícia Civil, aí desmerece a Polícia Civil e merece a Polícia Militar, e outros se identificam mais com a Polícia Civil. Ora, meu Deus, essas pessoas precisam aprender a importância das instituições policiais, valorizá-las, tratar os policiais com respeito, com a dedicação devida. Então, é mais um apelo do que uma explanação sobre a questão. Muito bem feita. Coronel Luciano. Há uma pesquisa mais recente que fala que o eleitor, nesta eleição, está observando mais a questão da saúde e da educação. Eles estão observando mais esses dois aspectos. Mas a segurança pública, como falou o nosso delegado e a nossa professora, ela permeia tudo. E a questão da Guarda Municipal é fundamental na segurança pública dos municípios. Trabalhar a Guarda Municipal para uma polícia comunitária, uma polícia de aproximação, de conversar com a sociedade, né? De escutar a sociedade e trazer o clamor da sociedade para o prefeito. A questão é saúde, educação, e às vezes a polícia militar ela é mais repressiva. A gente está precisando de uma polícia mais comunitária, uma polícia mais de aproximação. Eu acho que a Guarda Municipal tem esse foco atualmente, fazendo o meio tempo. A Polícia Militar, talvez no futuro, pegue crime de grande monta e as polícias municipais, que são as guardas municipais, façam a polícia comunitária. Obrigado pelo convite. Eu desejo parabéns a todos os candidatos e que a segurança pública seja vista do lado do policial, valorizando mais ele, e do lado da sociedade, que a sociedade também ela possa ser vista como cidadão infrator, ou se acontecer alguma coisa, e não como inimigo. Professora? Bom, queria agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que nossa conversa foi bem interessante. É uma pauta que dá aí, né, muitas discussões. Eu acho que pelas provocações aqui, eu acho que dá vários programas, né, vários debates, né? Como a gente está, né, num período eleitoral, acho que é importante, né, a gente
conscientizar cada vez mais, né, os eleitores, né, sobre a importância do voto, né, e por que vários temas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, dentre outros, são tão importantes. É importante a gente realmente compreender se os candidatos estão preocupados efetivamente com essa agenda ou se simplesmente querem estar ali, né, no poder, né? Que nossa obrigação é tentar ter representantes que possam realmente contribuir, né, com a melhoria, né, desses vários problemas que a gente tem, e a segurança pública, claro, é um dos grandes problemas, né? A gente sabe que Alagoas ainda é um estado, né, onde a segurança pública, né, vem enfrentando muitos problemas, né, apesar de leves melhoras nos últimos anos, né? Então, de forma compartilhada, dialogada, né, os representantes no âmbito do Legislativo Municipal, né, os futuros prefeitos em Alagoas, eles podem e devem, de alguma maneira, né, discutir, sim, a pauta da segurança pública e dialogar aí junto aos deputados federais, né, aos deputados estaduais, governo estadual, né, e ter realmente, encontrar soluções para esse problema que a gente tem e que aflige tanto, né? E que impacta todas as políticas públicas de uma forma geral, né? Então, a gente só agradecer mesmo e lembrar, né, dessa importância mesmo do voto. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Coronel Luciano. Muito obrigado, Dr. João Mendes, a quem carinhosamente chamo de Super Mendes. Isso. Bem, o Segurança em Foco está terminando. O programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da Claro Net, em horários alternativos, e em breve estará no YouTube, na página da TV Mar. Até a próxima.